do Meet aí, né? Bom, pessoal, boa noite. Já com um delayzinho do início da live, vamos dar início a esse bate-papo. A ideia é que a gente converse um pouquinho, nem seja tanto uma aula, mas que a gente possa trocar um pouquinho de experiência aqui. E antes do IN, eu vou participar com vocês de duas lives aí, representando a Smart Dent. Começando com o tema de se a impressão de guias cirúrgicas compensa no próprio consultório, e aí no dia 17 a gente vai fazer uma demonstração ao vivo de manipulação de software, e aí mostrando para vocês um pouco mais da impressão. Para quem não me conhece, então, meu nome é Henrique, eu sou radiologista, sou dentista, especialista em radiologia, mestre em radiologia também, e o meu doutorado é na área de prótese. Eu sou um encantado por cirurgia guiada, mas antes de ser um encantado por cirurgia guiada, eu sou encantado por planejamento digital. Eu acho que essas ferramentas, elas são ferramentas que mudam o jogo, e quando o dentista, o cirurgião dentista, o implantodontista usa a seu favor, ele está apto a fazer uma odontologia de uma performance muito mais alta e, acima de tudo, apto a comunicar com o paciente de uma forma mais adequada. Também sou fundador e diretor do Guidebox. O Guidebox é uma empresa de planejamento de cirurgia guiada, mas eu não venho aqui fazer propaganda nenhuma disso. É só para falar um pouquinho da minha experiência e mostrar como a gente pode ajudar vocês, mas também como você está pronto para trabalhar da forma que quiser, desde planejando, imprimindo, ou só imprimindo, ou terceirizando todo o processo sem problema nenhum. Bom, o nosso tema de hoje, deixa eu passar aqui. Nosso tema de hoje, então, é cirurgia guiada, né? Falar um pouquinho do workflow de cirurgia guiada, de onde vai até a entrega final da guia cirúrgica. É, e a gente precisa ter claro alguns conceitos, algumas informações. Então, ó, essa imagem é uma imagem que vocês já devem ter visto muitas vezes e muitas empresas devem ter vendido para vocês como, bom, compra aqui meu tomógrafo, compra aqui meu scanner intraoral e vai ser fácil, tu vai fazer guia cirúrgica. Aí você vai lá e investe, o tomógrafo dentista geralmente não investe, mas o scanner intraoral investe. Você investe numa impressora 3D e aí você diz, bom, e agora? Ah, então, doutor, você tinha que gastar um tempo aprendendo a planejar, você tinha que ter um software específico, você vai precisar da pós-cura, você vai precisar dar acabamento. Então, nunca é exatamente da forma com que às vezes é vendido, né? Então, hoje eu estou aqui como parceiro da Smart Dent justamente para apoiar vocês nesse processo com uma comunicação bastante clara, dizendo: olha, doutor, você precisa disso se você quer dominar todo o processo. Ou não, você pode terceirizar essa parte. Ou não, doutor, vale a pena você fazer tudo aí. Isso tudo depende de muitas variáveis e eu estou aqui para tentar te ajudar, tentar esclarecer isso. E na próxima live, que eu espero que vocês estejam aqui novamente comigo, aí sim eu vou mostrar mais do passo a passo do planejamento, da impressão e tudo mais. Mas bom, antes de falarmos de cirurgia guiada, nós precisamos falar de uma coisa muito mais tranquila, porque em teoria não envolve a impressão 3D, mas que as pessoas acabam pulando muito. Toda vez que eu falo de cirurgia guiada, eu estou falando de planejamento digital. E planejamento digital deveria ser uma coisa muito mais comum do que é na nossa rotina do consultório. Por que que eu digo isso? Porque hoje eu vejo pouquíssimos cirurgiões dentistas preocupados com o planejamento digital, com as ferramentas digitais que nós temos. Então, antes de fazer cirurgia guiada, vamos entender o conceito de planejamento digital, vamos trabalhar com as imagens. E como vocês devem saber, ou espero que saibam, toda tomografia ela é adquirida em um formato universal chamado formato DICOM, Digital Imaging and Communication on Medicine. Ou seja, todo tomógrafo, seja ele médico ou odontológico, mas obviamente nós estamos falando aqui de um tomógrafo odontológico, ele exporta as imagens num padrão DICOM. E a partir dessas imagens e um padrão DICOM, você tem um volume
no qual você pode trabalhar em cima desse volume. Então, o que que acontece? Acontece muitas vezes que nós temos aquela tomografia que vem lá da radiologia em folhas, né, em estáticas, em papéis, a tomografia cheia de prints, e a gente quer planejar em cima dela. Então, o primeiro passo para você que quer trabalhar com planejamento digital é dominar o Daikon. E aí, se você está começando, se você está com tempo, se você está querendo aprender, inclusive sugiro para vocês que entrem lá na parte dos cursos da Smart Dent, na qual a gente já gravou alguns conteúdos ensinando vocês a fazerem isso. Existe um software que é super conhecido chamado Blue Sky Bio, ou Blue Sky Plan, no qual você, de forma gratuita, pode planejar os seus casos. Leia-se planejar o quê? Posicionar uma coroa, escolher o tamanho do implante, posicionar o implante. Ainda não estou falando de cirurgia guiada, porque a gente precisa falar de planejamento antes de falar de cirurgia guiada. Então, através do arquivo Daikon, você pode ir lá, escolher um tamanho do implante, ou antes disso, fazer uma coroa dentária. Não estou falando ainda de escaneamento intraoral, estou falando só do arquivo Daikon. Então eu pego o arquivo Daikon, coloco o volume lá e começo a trabalhar. Isso, pessoal, é algo super rápido, algo que todo cirurgião dentista ou todo implantodontista poderia fazer de uma maneira super descomplicada no seu consultório. Ah, Henrique, não sei fazer, nunca tive acesso. Bom, a gente está aqui disponível para isso. É, a Smart Dent tem alguns cursos gravados sobre isso, mas eu também estou super disponível para ajudar vocês. Então, aqui, eu ainda não estou falando um planejamento de cirurgia guiada. Eu estou só simplesmente posicionando uma coroa e agora posicionando um implante qualquer, nem sei qual marca que eu vou escolher aí. Tem múltiplas marcas lá no Blue Sky, um software gratuito, para que eu possa fazer a escolha do meu implante. E para que isso vai adiantar? Bom, com essa ferramenta, você tem, primeiro, uma grande ferramenta de venda para o seu paciente, para mostrar como você planejou o caso. E em segundo ponto, você já estudou melhor o caso tridimensionalmente. Então você está ganhando uma ferramenta que você só não usava porque não queria. Então, sempre que se fala de planejamento de cirurgia guiada, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, falar de planejamento digital. Lembre-se que uma coisa está sempre vinculada à outra. Então, aqui vocês estão vendo um vídeo super simples, super rápido, no qual eu estou posicionando o implante da Sim aqui de 11,5 por 3, agora vai ser 13, antes eram de 11,5, né? Então, eu estou fazendo a seleção do meu implante. Ah, eu fazendo cirurgia guiada ou não, eu posso fazer um planejamento e mostrar para o meu paciente as dificuldades que eu vou ter, ou a forma com que eu vou encarar, como que eu fiz a seleção desse implante, e deixo de ter aquela tomografia exclusivamente estática que eu tinha até então. Mas beleza, isso é só uma forma de lembrar vocês que você é implantodontista moderno, né? Que certamente já está investindo no scanner, já investiu, está investindo numa impressora. Antes disso, você já tinha algumas ferramentas que você podia usar, tá? Então, eu recomendo fortemente que estude um pouquinho de Blue Sky, tem muito conteúdo livre. Eu estou aqui à tua disposição, estou aqui junto da Smart Dent para te ajudar com essas ferramentas na qual vai ser bem importante para você trabalhar o planejamento dos seus casos e também mostrar para o seu paciente o que você vai fazer em boca. Bom, isso é planejamento. Mas, Henrique, o tema de hoje não é planejamento, não é só planejamento, é cirurgia guiada. E mais do que isso, nós temos uma macro pergunta, né? Compensa imprimir a guia cirúrgica no seu consultório? Então, eu, implantodontista, compenso fazer todo esse processo e imprimir essa guia? Pô, porque tem vários processos, será que vale a pena? O que que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Então, sem dúvida nenhuma, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é óbvio, né? Vou mostrar o meu ponto de vista. Não existe nenhuma aula que não mostre um pouco do ponto de vista do profissional que está apresentando a aula, isso é claro, mas também vou mostrar todas as possibilidades. Essa resposta, se compensa ou não, ela vai muito do seu dia a dia clínico.
Mas para falarmos de cirurgia guiada, nós precisamos lembrar alguns conceitos que são conceitos bem básicos. Bom, vamos a eles. Vamos lá, buscar um pouquinho da implantodontia, isso não é segredo para ninguém, eu não sou implantodontista, mas trabalho bastante com planejamento e junto de alguns implantodontistas. E aí a gente hoje, trabalhando com conexões Polimorse, Gramorse, Neodente, enfim, e as demais conexões, via de regra, a gente busca colocar um implante 2 milímetros intraósseo, isso ok, comum para vocês. E aí, toda vez que a gente vai fazer a fresagem, a perfuração dos implantes, a gente pensa, bom, eu vou fazer um implante de 10 milímetros. Esse implante, ele precisa ficar 2 milímetros infraósseo, então eu vou fresar até a crista óssea 12 milímetros, e eu sei que meu implante está ficando 2 milímetros intraósseo. Porque a minha referência é a crista óssea. Quando eu passo a trabalhar com cirurgia guiada, eu estou colocando o material sobre o meu dente. Eu não estou mais enxergando a crista óssea e a minha referência é o topo da minha anilha. Então agora eu deixo de pensar isso de, eu estou colocando o implante 2 milímetros infraósseo, então precisa ser 2 milímetros a mais a perfuração. Eu deixo de pensar isso. Por quê? Porque é no planejamento digital que eu vou decidir todas essas informações. E a minha referência de fresagem passa a ser o topo da minha anilha. Bom, se a minha referência de fresagem passa a ser o topo da minha anilha, invariavelmente eu passo a ter brocas maiores. E isso, em alguns momentos, pode ser uma dificuldade. Ou seja, pacientes com uma abertura de boca limitada em região posterior, muitas vezes eu tenho dificuldade de entrar com essas brocas que têm tamanhos maiores. Isso aqui era um exemplo lá da Neodente Cone Morse, mas hoje as brocas elas variam um pouquinho de tamanho e até os kits. Na próxima live a gente vai abordar um pouquinho as diferenças dos kits e eu posso mostrar para vocês, ó, esse kit é mais fácil de fazer em posterior, porque você tem uma variabilidade de tamanhos de broca. Ó, esse kit é mais difícil, porque todas as brocas têm um tamanho muito grande. Então, até isso você tem que pensar na hora de fazer o planejamento digital. Então, esse é o primeiro conceito. Eu paro de me guiar pela crista óssea, no sentido, para pensar a profundidade, e eu passo a me guiar pelo topo da anilha. Então, via de regra, nós teremos brocas maiores. E a gente considera ou chama essa distância do topo da anilha até o topo do implante de offset, que é a distância, né, esse espaço que a gente deixa. Então, de acordo com o kit cirúrgico, de acordo com a marca de implante, você vai ter diferentes alturas e, consequentemente, diferentes tamanhos de broca. Bom, tudo certo. Que mais eu preciso saber? Eu preciso saber que cada kit cirúrgico ou cada marca de implante, na verdade, cada kit cirúrgico, porque dependendo da marca de implante, se tiver mais de um kit, vai ter anilhas diferentes. O que são as anilhas? Anilhas são aqueles cilindros que nós encaixamos após a impressão da guia para que eu possa guiar as minhas brocas. Só que essas anilhas, elas têm o diâmetro do implante. Então, o implante geralmente entra um pouquinho justo nela. Mas lembrem-se vocês que eu começo a perfurar com brocas, com fresas de menor diâmetro. E aí, para isso, eu uso redutores de anilha, que são comumente conhecidos como punhais. Alguns kits ainda têm esse sistema de punhais, que são os redutores de anilha, e outros já trabalham com esses redutores nas brocas. Isso a gente vai falar também na próxima live, mas no sentido de vocês conhecerem um pouquinho melhor do que os sistemas oferecem, certo? Então, brocas maiores, eu passo a me guiar pelo topo da anilha e eu preciso conhecer a anilha de cada sistema, ou preciso ter as anilhas próprias, ou se eu for terceirizar, inclusive, o planejamento, o centro de impressão vai ter que ter as anilhas. Bom, o que mais eu preciso saber? Eu preciso saber que, como eu tenho esses redutores, todas as brocas vão entrar guiadas, tanto no sentido de lateralidade, quanto eu vou guiar alguns sistemas com stops, mas outros sistemas por marcações em profundidade. Então, toda a minha cirurgia vai ser, entre aspas, às cegas, porque eu estou confiando 100% no planejamento e 100% no kit cirúrgico.
Bom, perfeito, isso eu já sei, isso é fácil. Talvez eu esteja chovendo no molhado aqui para vocês, mas a ideia é que a gente esteja todo no mesmo nível, para que a gente possa conversar sobre as dificuldades, sobre as características, como eu faço algo, como eu não faço, enfim. Bom, feito isso, eu preciso trazer os exames. Então, lembrem-se, eu tenho o caso lá daquela linha inicial que eu mostrei para vocês. Agora eu preciso dos exames. Henrique, quais são os exames que eu preciso para fazer uma cirurgia guiada? Primeiro, eu posso responder para vocês, depende. Porque se o paciente for edêntulo total, é outra forma. Mas como é um processo um pouquinho mais avançado, eu vou falar hoje de um edêntulo parcial. Seja unitário, seja múltiplo, sem problema nenhum. Eu sempre vou precisar da tomografia da arcada completa, ou seja, mesmo que eu vá fazer um implante, lá na radiologia eles usem uma aquisição pequena, que adquirem só a região do dente, eu preciso solicitar a tomografia do arco completo. E em segundo ponto que eu preciso é o escaneamento intraoral. Se vocês estão aqui, certamente, vocês são clientes da Smart Dent ou têm interesse em virar cliente da Smart Dent, ou até mesmo comprar scanner intraoral com outra marca, estão aqui buscando alguma outra informação ou buscando mais conhecimento, você vai precisar, invariavelmente, do escaneamento intraoral. Henrique, mas não faz sentido, tomografia não tem distorção, por que eu vou precisar do escaneamento intraoral? Porque eu preciso de uma perfeita adaptação da guia nos meus dentes. E quem copia melhor os dentes? A tomografia ou o escaneamento intraoral? E a mucosa, porque muitas vezes a guia é parcialmente adaptada na mucosa. Eu não consigo essa resolução ou a aquisição dessa informação com a tomografia. Então eu preciso do escaneamento intraoral. Ou seja, eu faço o posicionamento do implante na minha tomografia, mas o desenho da guia é feito sobre o escaneamento intraoral. Como isso, Henrique? Bom, no software a gente faz a fusão ou o alinhamento da tomografia com o escaneamento intraoral. E aí está a principal importância de por que eu preciso da tomografia do arco completo. Por quê? Porque eu escaneio o arco completo e eu preciso casar perfeitamente essas duas imagens. Se eu tenho uma tomografia de arco, de região, muitas vezes eu não consigo ter certeza que eu alinhei perfeitamente o escaneamento com a tomografia. Então, abram o olho e lembrem-se sempre disso. Bom, quero começar a trabalhar com cirurgia guiada. Mesmo que vá fazer o implante em uma região só, peçam do arco completo, da maxila completa, como está aparecendo aqui. E aí, após o planejamento do implante, eu vou desenhar a guia, ou seja, vou determinar a posição da minha anilha. Aqui é um desenho usando o Blue Sky, que é um software aberto, que você vai pagar só pela exportação da guia, mas é um software que você precisa ter um conhecimento muito mais avançado. Quais as outras opções? Softwares pagos. E aqui tem dois exemplos, eu trabalho com esses dois softwares. Hoje, a Smart Dent fornece o Exoplan, né? Que é um software muito legal, um software genial. Eu sou muito fã do Implant Studio, da Trishape, mas acho que o Exoplan, pelo fato dos laboratórios brasileiros quase que em sua totalidade usarem Exocad, o Exoplan ele passa a ser um software de planejamento mais versátil, porque eu posso fazer o planejamento do implante no Exoplan e comunico diretamente com o Exocad, para inclusive poder fazer uma coroa protética provisória. Então, você tem softwares mais avançados que você não sofre tanto no planejamento. Qual a diferença? Blue Sky eu tenho custo zero para comprar, para usar esse software, e tem um custo por exportação de guia. Exoplan e Trishape, eu tenho um custo mais alto de aquisição e uma anuidade, mas eu não pago por guia. Então, se a gente for fazer uma escolha, se eu vou ter um software, você precisa balançar quantas guias você vai fazer no ano e o quanto você quer se envolver. O mesmo caso que eu faço no Trishape no Implant Studio, às vezes em 10, 15 minutos, no Blue Sky, às vezes eu levo meia hora, 40 minutos. Então, isso também é importante ser levado em conta se você vai dominar o processo como um todo. Mas vejam que legal, são softwares intuitivos, passo a passo, que permitem que até uma pessoa que não é tão próxima das tecnologias, né, de mexer no computador,
consiga fazer um planejamento sem grandes dificuldades. E também, se você estiver buscando esse conhecimento, aqui na Smart Dent a gente está disposto a te ajudar. Temos as nossas aulas gravadas e na qual em breve nós vamos disponibilizar tutorial tanto de Exoplan quanto tutorial de T-Shape, tanto para edêntulos parciais quanto edêntulos totais. A ideia aqui é que você tenha acesso ao conhecimento de uma forma descomplicada. Seja você querendo imprimir uma guia que você recebeu pronta, ou seja você aquele dentista que eu costumo brincar que é o dentista um pouco mais avançado, que quer fazer o seu caso, quer planejar a guia do início ao final. Bom, cirurgia guiada no dia a dia do implantodontista. Eu acredito que eu estou aqui falando com implantodontistas. E, pessoal, fiquem 100% à vontade para perguntar aí no... Eu acho que está sendo disponibilizada essa aula no YouTube, no Instagram e aqui no próprio Zoom. E fiquem à disposição para perguntar qualquer coisa, me pausar. Pessoal da Smart Dent, me avise se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode parar no meio sem problema nenhum. Eu imagino que eu estou falando com a maioria de implantodontistas aqui. E eu recebo bastante essa pergunta do implantodontista. Cara, vale a pena eu imprimir aqui no meu consultório, fazer minhas próprias guias? Porque eu vejo que tem empresas que fazem tudo pronto, até a própria Guidebox. Eu não estou aqui fazendo propaganda, mas nós podemos fazer o planejamento e mandar a guia pronta para você, sem problema nenhum. Mas sempre há essa dúvida, porque muitas vezes, e eu tenho o maior orgulho de estar aqui representando a Smart Dent, porque ela não é uma empresa que faz isso, mas muitas empresas vendem como sendo tudo muito fácil. E quando você chega na hora de fazer o planejamento ou de fazer o processo, você percebe que não é bem assim. Então, a gente precisa ter cuidado para que você conheça todos os processos e possa tomar a sua decisão, certo? Tenho certeza que a maioria daqui que está assistindo a aula é implantodontista, que comprou um scanner intraoral e que certamente tem uma impressora hoje e acesso às resinas da Smart Dent, que são resinas sensacionais. Então, se vocês têm acesso à impressão, vocês têm uma possibilidade de dominar, inclusive, o processo inteiro. Conhecimento, estamos aqui para te ajudar. Processo, estamos aqui para te ajudar. A ideia é justamente essa, é acessibilizar, universalizar o acesso à cirurgia guiada. Eu sou um empolgado e quanto mais eu estudo cirurgia guiada, eu fico pensando, cara, por que não? Por que não trabalhar com cirurgia guiada? Aonde está a resistência? Aonde está a dificuldade? E muitas vezes eu acho que a dificuldade é dada é, pelos speakers ou pelas pessoas que fazem isso parecer coisa de outro mundo. E não é. A gente está falando de ferramentas simples. Hoje todo mundo tem acesso a scanner intraoral, todo mundo tem acesso à tomografia, os kits cirúrgicos já estão bem mais baratos. Então você tem acesso. Basta você querer trabalhar. Então hoje, você é implantodontista, comprou um scanner intraoral e ainda não faz cirurgia guiada, eu acho que você está perdendo tempo. Mas bom, quero trabalhar com cirurgia guiada. Se você está aqui, eu tenho certeza que você quer trabalhar com cirurgia guiada. O que eu tenho para dizer é que você tem basicamente uma escolha para fazer, e essa escolha te dá três possibilidades. É do mais complexo para o menos trabalhoso. E tem um meio termo, que eu vou conversar melhor com vocês, que eu acho que é o mais adequado, mas isso é mais, são cenas para os próximos capítulos. Bom, quero fazer cirurgia guiada, tenho acesso a escaneamento intraoral e tomografia, seja no meu consultório, seja de um amigo, seja da radiologia, pouco importa. Eu tenho acesso a essas ferramentas. Quero começar a trabalhar com cirurgia guiada. Show! Caminho um, o caminho do domínio total do processo. O que eu quero dizer com domínio total do processo? Se eu tenho as ferramentas, se eu recebo os exames, mesmo que eu não tenha um tomógrafo, eu peço o DICOM da radiologia, mesmo que eu não tenha scanner intraoral, eu peço o escaneamento da radiologia, mas hoje o scanner intraoral tá super acessível e eu vejo que faz muito sentido você ter no seu consultório. Primeira característica ou primeira necessidade para que você tenha domínio total do processo: conhecimento. Óbvio que você pode me dizer, bom, Henrique, sem conhecimento eu não consigo fazer nada, e talvez eu concorde com você.
Mas para que você tenha domínio total do processo, e domínio total do processo, leia-se, fazer o planejamento, desenhar a guia cirúrgica, imprimir a guia cirúrgica, dar acabamento, colar a anilha e levar à boca do paciente. Esse é o processo total. Eu vou do exame até a cirurgia, certo? Hoje você pode ter um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque os softwares que são mais fáceis de trabalhar são mais caros, certo? Mas isso é totalmente possível. Nós estamos aqui para te ajudar a ter conhecimento. Os softwares, você tem desde softwares mais baratos ou pay-per-use, até softwares mais caros. E nós estamos aqui para te ajudar com o software que você decida utilizar. Impressora e conhecimento de impressora, a Smart Dent é especialista no assunto, né? Então, além de impressora aí, você tem resinas super avançadas que você não vai ter problema nenhum. Tu sabe que quando eu comecei a trabalhar com cirurgia guiada, o calcanhar de Aquiles era a impressão, porque a gente nunca sabia se estava imprimindo exatamente o que a gente tinha desenhado no software. E olhando hoje para trás, olhando para trás e vendo o que nós temos hoje, eu penso que a impressão é o menor dos problemas. Porque você tendo uma impressora bem calibrada, usando um material adequado, você não vai ter grandes problemas de impressão. E aí, por último, né? Retirar o material da impressora, remover suportes, colocar a anilha, dar acabamento, e aí pronto, estamos prontos para utilizar. Esse é o domínio total do processo, o caminho um. Nós temos um segundo caminho também. Bom, Henrique, eu sou implantodontista, não tenho tempo para aprender a usar esses softwares, não quero ficar mexendo no computador, eu quero colocar a mão na massa, eu quero ter a guia e operar. Bom, se eu tenho uma impressora no meu consultório, basicamente eu posso terceirizar o planejamento, recebo o arquivo pronto para impressão, coloco na impressora e basicamente o que eu vou fazer é remover suportes, colocar a anilha e levar para imprimir na boca do meu paciente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou economizando um tempo que eu iria fazer o planejamento, terceirizando com um centro especializado nisso. Não estou aqui para fazer propaganda do Guidebox, mais uma vez. Você tem vários centros de planejamento no Brasil hoje. É claro que eu estou disponível para ajudar vocês, mas existem vários e será um prazer se você quiser trabalhar conosco. A ideia não é fazer propaganda, porque a gente vai ter que chegar a uma conclusão aqui. Eu tenho minha conclusão bem estabelecida sobre qual o melhor caminho. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas então aqui, o que é importante? Ter uma impressora bem calibrada, o material adequado e ali um Scotch-Brite, uma peça de mão para fazer a remoção das marcas, dos suportes principalmente, e colocar a anilha ali. Então, poxa, se eu trabalho sempre com Neodent, por exemplo, o EasyGuide, que é o kit mais recente da Neodent, eu vou ter lá as anilhas do EasyGuide, vou encaixar na minha guia, então vou receber o arquivo pronto, imprimir, encaixar a anilha na guia e operar. Eu economizo todo aquele processo de planejamento, mas isso não quer dizer que eu não decido a forma, a posição e o tamanho do implante. Uma coisa é terceirizar o processo manual do planejamento. Outra coisa é terceirizar intelectualmente o seu planejamento. E aí, isso eu não indico para ninguém. Ninguém melhor para decidir a posição, o tamanho do implante e o diâmetro do que você, porque quem vai operar é você. Então entenda, o caminho 2 não é, manda para o cara lá, ele faz o planejamento, me manda e eu opero. Não é isso. Você precisa ter um processo de comunicação adequado com o centro de planejamento para que ele faça exatamente o que você quer fazer naquele caso. Então, neste caso, via de regra, por óbvio, o centro de planejamento é a sua ferramenta. Ele não é o planejador que vai definir tudo. Ele é a sua ferramenta. Então, tu manda para o centro de planejamento e diz, cara, quero fazer um implante na região do dente 16. Aí o centro de planejamento vai começar, vai perguntar o tamanho vai perguntar a marca do implante e vai te mandar. Aí você vai dizer, não, mas eu queria o implante um pouquinho mais angulado apicalmente e eu queria um implante de diâmetro maior. Certo. O centro de planejamento vai fazer isso para você quantas vezes for necessário. Não leia o caminho 2 como, tipo, estou mandando lá e eles que se resolvam, eu só vou operar. E o caminho 3 que eu particularmente não sou muito fã, embora a Guidebox ofereça isso também,
que é a terceirização total do processo. Quando eu falo terceirização total do processo, eu não estou falando o centro de planejamento definir tudo do seu implante, tá? Eu estou falando que o centro de planejamento vai fazer o planejamento, aprovar com você, imprimir, colocar lá na caixinha, mandar no correio para você. E por que que eu não sou fã disso? Primeiro, porque o Brasil é um país muito grande e o nosso setor de logística geralmente não funciona. Segundo, porque você vai ter um custo de frete e um custo de tempo de frete que não faz sentido no mundo moderno, no qual nós queremos coisas de forma mais rápida. Então, a terceirização total do processo, muitas vezes, ela parece simples, né? Porque você não vai se incomodar nem com impressora, nem com acabamento, nem com anilha. Mas isso acaba prejudicando um pouquinho porque você vai perder aquele tempo da logística. E o tempo da logística, às vezes, é importante, muitas vezes é importante. Dito isso, existe um melhor caminho? Agora é hora da reflexão. Como eu falei para vocês, essa primeira live é uma live bem filosófica e eu estou aqui para filosofar um pouquinho com vocês, mas para tentar fazer vocês pensarem um pouco sobre as possibilidades, sobre o melhor caminho, sobre o pior caminho. E toda vez que me fazem essa pergunta, eu não gosto de ser tendencioso para nada, seja para uma marca que eu estou representando, seja para as minhas empresas, seja por um processo, ou seja, para o que eu penso. Mas eu preciso aqui mostrar para vocês o que eu acho que faz mais sentido. Bom, a resposta, por óbvio, é depende. Mas se você está achando que eu vou ficar em cima do muro, você está muito enganado. Eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês, para mostrar o meu ponto de vista e para mostrar como eu posso te ajudar, como a Smart Dent pode te ajudar, como a Guidebox pode te ajudar, ou não. Depende de como você vê o processo. Hoje, o mundo ele é pautado por uma coisa chamada tempo. Não sei se vocês têm essa percepção, mas a minha percepção é que o tempo está passando cada vez mais rápido. Antigamente parecia que o mês demorava bastante para passar, consequentemente a semana era mais longa, a gente tinha mais tempo. Hoje eu vejo que tudo está muito mais rápido, mais dinâmico e às vezes a gente não tem o tempo que a gente gostaria de ter. Então, se você vai decidir um dos três processos, né? Porque basicamente vocês têm três caminhos para trabalhar com cirurgia guiada: ou domina todo o processo, ou parcialmente, ou terceiriza todo. Você precisa levar em conta o tempo. Mas o tempo não é só o tempo de planejar um caso, um tempo de produzir. É o tempo que você vai disponibilizar para aprender de fato a utilizar as ferramentas. Então, se você tem tempo, se você quer se tornar um dentista que faz do início ao fim implantodontista, inclusive isso é um ramo de serviço, tá, pessoal? Um ramo de serviço que, inclusive, é carente de planejadores que saibam fazer planejamento de cirurgia guiada de forma adequada. Se você tem tempo, tem disponibilidade, às vezes é mais jovem, quer seguir mais para o lado do planejamento, eu não tenho dúvida que o mais adequado é que você execute o processo né? Se você está preocupado em operar o paciente de uma forma adequada, a resposta é, com certeza, o processo 2 é o melhor. Então, eu preciso da minha opinião. E a minha opinião é: tenha domínio parcial do processo. Ah, o Henrique está aqui para te vender, ele quer vender planejamento. Nada disso. Tanto é que você tem acesso lá nas aulas da Smart Dent. Eu te ensino a fazer o planejamento de cirurgia guiada com o Blue Sky, depois com o Exoplan, depois com o Implant Studio, sem problema nenhum, sem mentir, te mostrando como eu faço. Mas por que o domínio parcial do processo faz mais sentido para mim? Porque, gente, o planejador estuda para usar a ferramenta da melhor forma possível. Assim como você deve se estudar e se preocupar para operar o paciente da melhor forma possível. Então, contando que vocês acreditem e concordem comigo que o caminho 2 é o melhor dos caminhos. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que se você imprime, por exemplo, imprime modelos de trabalho, o ideal é que você tenha uma impressora dedicada apenas a imprimir suas guias cirúrgicas. Ah, por que isso? Primeiro,
porque a resina que você vai utilizar é uma resina diferente. É a resina própria para guias cirúrgicas. Resina biocompatível, que pode ir em boca e tem todas as características para uma guia cirúrgica. E segundo, que você não vai estar precisando limpar tanque, tirar tanque, toda vez que você vai mudar o tipo de impressão. Inclusive, poxa, quero imprimir um provisório. Eu vou lá, tiro toda a resina de guia, boto a Vitality lá, imprimo um provisório de longa duração, enfim, permanente, depende como você enxerga essas nomenclaturas, até teoricamente. Então, a minha dica é: poxa, sou implantodontista, quero trabalhar com cirurgia guiada. Tenha uma impressora voltada para imprimir guia cirúrgica. As impressoras hoje estão super acessíveis, então não vejo por que você não ter uma impressora própria. Como nós somos parceiros da Smart Dent, hoje, se você mandar um planejamento para nós, eu te mando o arquivo pronto para você dar play na impressora e imprimir sua guia cirúrgica. O acabamento é muito simples, pessoal. É tema da nossa próxima live, mas eu vou mostrar para vocês. Não tem segredo nenhum. Você remove os suportes, que muitas vezes você remove até com a mão. Vai ficar as marcas do suporte. Se você for um cara mais cuidadoso, você vai pegar ali a pecinha de mão, Scotch-Brite, para tirar a marca. Se você não quiser tirar a marca sem problema nenhum também, você vai adaptar a anilha, encaixar a anilha, colando ela ou não. Existem várias formas. É, E pronto, vai dar o pós-cura e está pronto para fazer a cirurgia. Então, o que eu falei para vocês que lá atrás, há 5, 10 anos, era o nosso calcanhar de Aquiles, que era a impressora, a gente não tinha. Primeiro, não tinha material adequado e não tinha máquinas adequadas. Hoje nós temos duas coisas de uma forma muito acessível. Então, isso não é mais calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles passa a ser o domínio das ferramentas de software. E aí você pode terceirizar essa parte do planejamento, mas nunca terceirizar a decisão do planejamento. Então, como que isso funciona? Bom, você encaminha para o centro de planejamento, o centro de planejamento vai fazer um vídeo da tomografia lá, do tridimensional, mostrando a posição do implante e sugerindo aquilo lá. Aí você vai dizer para o centro de planejamento: não gostei, muda o tamanho do implante, muda a posição do implante. O centro de planejamento vai fazer a alteração, vai te mandar um novo vídeo. Até quantas vezes for necessária para que você diga para o centro de planejamento: bom, é assim que eu gostei. Então, desenha a guia aí para mim, me manda o arquivo, me manda os relatórios, que eu estou pronto para fazer a impressão. Então, se você tiver todas essas ferramentas, utilizar um material adequado, uma máquina adequada, você não tem problema nenhum. Hoje é muito fácil imprimir uma guia cirúrgica, pessoal. Não tem segredo a impressão. Então, se você tem bons parceiros, e a Smart Dent está aqui como parceiro de guias cirúrgicos, aliás, parceiros de resina, parceiros de impressora, eu vou estar junto da Smart Dent dando todo o apoio para vocês, mesmo que vocês não façam planejamento comigo, né, isso não é uma propaganda. Eu vou estar aqui para te dar o apoio no seu processo, para que você saiba o que está fazendo, tenha segurança e tenha segurança para pronto, imprimir. Agora eu posso colocar na boca do meu paciente que isso vai adaptar perfeitamente, porque eu segui os passos exatos do processo. Então, implantodontista quer começar a trabalhar com cirurgia guiada, ou já trabalha com cirurgia guiada, quer tornar isso mais próximo do seu consultório, tenha uma impressora, tenha uma resina de guia cirúrgico e passe a imprimir as guias dentro do seu consultório. Você vai economizar tempo. Então, poxa, fez os exames hoje, mandou para o centro de planejamento, amanhã você já pode estar imprimindo. E aí você imprime, em 2 dias, 3 dias você já pode estar fazendo cirurgia no seu paciente. Então, na minha opinião, e como eu disse, essa é a primeira live, na próxima a gente vai aprofundar isso, eu vou mostrar os softwares para vocês, mostrar as dificuldades, as facilidades, mas sem dúvida nenhuma, você que quer começar a produzir essas próprias guias cirúrgicas, o caminho é o 2, e respondendo o tema, a pergunta inicial lá do título da nossa live vale a pena? Compensa? Compensa e muito. Compensa porque você vai ter economia no custo da guia, porque o custo do planejamento ele é relativamente mais baixo e você vai economizar muito tempo. Além disso, você vai poder dizer para o paciente: eu fiz a guia cirúrgica aqui dentro do consultório. Pega o vídeo lá do centro do planejamento e mostra para o paciente. Apresenta para o paciente o planejamento que foi feito.
O seu paciente não precisa saber que não é você que está manipulando aquele software. Você é um dentista digital que tem domínio de todos os processos e entrega para o paciente o produto final, que é o implante em posição. Então, o que eu preciso, né? Preciso de exames adequados, sem sombra de dúvida. Então, lembre-se sempre tomografia do arco completo e escaneamento intraoral do arco completo. Precisa de um bom parceiro planejador, precisa de um kit cirúrgico de cirurgia guiada. Então, a gente pode conversar na próxima live mais sobre isso, e aí depende muito das dúvidas de vocês, do que vocês estão buscando. A Smart Dent me passa se a gente tiver que fazer mais uma, duas, três, quatro lives, ou se tiver que fazer aula sobre kit cirúrgico, ou aula sobre planejamento, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te dizer, olha, você pode dominar esse processo. E eu vou ser uma ferramenta ao seu lado. Seja para te ensinar a usar um software de planejamento, seja para te ensinar a imprimir, seja para te ensinar a dar o acabamento, enfim. Então você precisa de exames, um bom parceiro planejador, para o caso do 2, né? Se você for fazer tudo, esqueça, você será o seu bom parceiro, um kit cirúrgico, uma impressora, que eu recomendo fortemente que seja uma impressora dedicada somente para suas guias, material de acabamento, leia-se peça de mão ali em uma Scotch-Brite, e as anilhas do seu kit cirúrgico. Para isso, depois, pessoal, é só você remover os suportes, colocar a anilha no espacinho ali, colar ela e partir para o abraço, né? Partir para o que você precisa se concentrar, né? Para o que você faz de melhor. E não tenha dúvida nenhuma que você, implantodontista, o que melhor você faz é fazer a cirurgia, é planejar e fazer a cirurgia. Então, você vai seguir tomando a decisão com o planejador, tendo um parceiro de planejamento, vai imprimir seu material e vai levar à boca e fazer a cirurgia do paciente. E aí, gente, nós partimos para a entrega. A entrega é super importante. O que é entrega, Henrique? A entrega é o que você recebe do centro de planejamento. Primeiro, você recebe lá os relatórios. Esse aqui é um exemplo de relatório do Implant Studio, do Exoplan é muito parecido. Então tá lá, esse era um caso da Nobel, né? Conexão cônica, foi planejado dois implantes, tinha sido feito um enxerto aqui na região. Uma cirurgia tranquila, qualquer um de vocês faria uma cirurgia aberta, mas esse paciente já tinha tido uma cirurgia prévia para fazer enxerto. Por que eu vou reabrir? Não tem porquê. Então faz o planejamento, imprime a guia, olha lá os implantes em posição. Olha a cirurgia imediatamente após a remoção da guia sem nenhum ponto sangrante. Essa foto ficou preto e branco, até me arrependi depois, mas enfim. Vejam que eu não tenho retalho, eu não tenho grandes edemas, eu basicamente fiz a cirurgia guiada e fiz a perfuração apenas no local. Então, poxa, gente, eu fiz todo o planejamento com o centro de planejamento, recebi relatório e o arquivo para imprimir, imprimi, coloquei a anilha, e é isso que eu cheguei, é esse ponto. É aqui que nós queremos chegar. É numa excelência nesse ponto. Porque as pessoas, toda vez que falam de cirurgia guiada, elas pensam logo naquele caso mais difícil de fazer. E eu sempre brinco. O caso de cirurgia guiada é aquele caso que você faria com os pés nas costas, a mão livre. Porque você está dando um conforto para o seu paciente gigante. Então, é isso que você precisa ver. É tempo cirúrgico, é conforto para o paciente, é pós-operatório, é previsibilidade. É esse o ponto que você precisa levar em conta. Então, veja aqui, ó, após cicatrizado, como ficaram os implantes na boca do paciente. Obviamente, exatamente igual que foi planejado. É, porque hoje a gente sabe que os desvios para a cirurgia guiada, principalmente de guias dentro suportadas, são muito pequenos, embora possa haver um desvio angular, possa haver, não é que ele sempre exista, a gente pode discutir isso mais para frente, são temas mais complexos que a gente pode até trazer ciência, mas basicamente hoje os desvios angulares são muito pequenos, então eu guio em direção, eu guio em profundidade e eu tenho um pós-operatório muito mais limpo, menos doloroso e logo eu já estou reabilitando meu paciente. E eu sempre gosto de dizer, né? Esse é um caso simples. Mas quando eu começo a trabalhar com cirurgia guiada, trabalhar com impressão 3D, com as possibilidades, eu posso ir avançando.
E aí tem aqueles casos em que eu preciso fazer uma regularização do rebordo, então eu posso desenhar uma guia com regularização do rebordo, uma guia para posicionamento dos implantes, e ainda assim posso imprimir uma guia, uma prótese provisória para o meu paciente. Então hoje nós temos ferramentas para fazer de tudo, desde o mais simples até o mais avançado. Eu, particularmente, acho que esse último caso que eu estou mostrando para vocês é o caso mais avançado, na qual a gente faz uma regularização de rebordo guiada, a gente faz o posicionamento dos implantes guiados e eu ainda faço uma captura guiada de uma prótese provisória. A Smart Dent tem todas as resinas necessárias para que você faça todo esse processo. Talvez você vire para mim e diga: Bom, Henrique, eu não tenho conhecimento de todo esse processo ainda. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar a chegar nesse nível de excelência, para trabalhar com esse nível de precisão e de previsibilidade no seu caso. Pessoal, vou deixar aberto para perguntas. Eu estou acabando a minha apresentação, digamos aqui, assim, agora. Mas a ideia era trazer para vocês essas ferramentas, esse conhecimento. Ninguém aqui está aqui para dizer para vocês, compra impressora, compra software, compra resina e vai ser tudo fácil. Seria uma mentira. E mesmo que alguma empresa me pedisse para fazer isso, eu não compactuaria. Eu acho que hoje nós temos ferramentas muito avançadas, temos tudo que é necessário para fazer um trabalho de excelência, mas às vezes as coisas são vendidas como muito fácil, e o muito fácil pode se tornar difícil. Então, por isso que eu sou um grande admirador da Smart Dent, por proporcionar esses momentos, não estou aqui para puxar a brasa de uma empresa, de longe disso, mas proporcionar esses momentos de discussão, de aprendizado, de troca de informação, é, trazer pessoas para mostrar para vocês, obviamente, o que dá para fazer com os produtos Smart Dent, mas também o que dá para fazer na odontologia como um todo. É inadmissível hoje você comprar um scanner intraoral e ficar pensando, vou ficar imprimindo modelinho. É inadmissível você comprar uma impressora e seguir terceirizando a impressão, sabe por quê? Porque ninguém ensinou você a usar, ninguém te deu conhecimento, ninguém te deu apoio. Então você precisa isso. Eu estou 100% à disposição. Tanto na parte de planejamento quanto na parte de impressão, sou um usuário das ferramentas da Smart Dent, acima de tudo, e tenho certeza que se vocês fizerem uma breve reflexão e quiserem de fato começar a trabalhar com cirurgia guiada, a rotina de vocês vai mudar. Cirurgias mais limpas, cirurgias mais previsíveis, vocês vão avançando na complexidade dos casos e rapidinho vocês estão fazendo casos como esse, de forma 100% guiada, tendo um conforto pós-operatório absoluto e, obviamente, né, entregando isso aqui é uma prótese provisória imediata, entregando valor ao tratamento de vocês. Qualquer dúvida, eu estou 100% à disposição. Danilo, fica à disposição aí para ler se tiver alguma pergunta, dúvida. Obviamente, hoje a gente está em uma curva tecnológica muito grande, tá, Thiago? Prazer estar falando contigo, que bom que tu está aí na audiência. A gente tem algumas discussões filosóficas e até científicas sobre o que é definitivo, sobre o que é longa duração, sobre o que é provisório, certo? Então, hoje, você pode fazer de forma 100% digital um protocolo do início ao fim. Ponto. Você tem resinas para ter protocolos de, no mínimo, longa duração. Seja a barra em metal, seja a barra em PIC.
Quando nós estamos falando em cirurgia guiada, você tem resinas para ter um provisório de longuíssima duração, para que o paciente possa passar esse período de cicatrização, osteointegração, e aí você partir para o digital. Acho que a sua pergunta era muito mais voltada para o protocolo de fato, aquele protocolo que vai ser o definitivo. A minha opinião é que hoje as resinas já estão aptas a isso, mas é minha opinião. Você vai encontrar um pouco de divergência na literatura, principalmente, e convenhamos, isso é coisa muito recente. Mas se você buscar, por exemplo, as características mecânicas da Vitality, você vai ver que dureza, flexibilidade, todas aquelas informações que a gente, como dentista, estuda lá em materiais dentários, você já tem características mais do que suficientes nessa resina para que você possa trabalhar com ao menos uma longa duração. Respondido, Danilo? Então, pô, Respondido. a próxima é um pouquinho longe da minha rotina, mas, enfim, sou um estudioso sobre isso também, não quero estar mentindo para o pessoal. Ok, a outra pergunta da Érica Leite. As anilhas são compradas com as próprias empresas de implantes? Oi, Érica, que bom que tu está aqui assistindo. Sim, a mesma empresa que te vende o implante, ela vai te vender a anilha. Existem algumas empresas que fornecem anilhas universais. Então, algumas empresas brasileiras fazem isso, mas não faz sentido nenhum, tá? Então, se você trabalha com anel dente, você vai comprar a anilha direto da anel dente. Se trabalha com SIM, vai comprar direto da SIM. As empresas já estão super habituadas a vender essas anilhas, tá? E aí, se você for estudar planejamento, você vai saber o código da anilha. Se você terceirizar o planejamento, o planejador no relatório já vai te dizer, ó, é essa anilha aqui. E aí eu recomendo que, dependendo do seu kit, você já tenha um estoque de anilha, porque elas são bem baratas. Então você tem o estoque das anilhas ali, então você não fica esperando chegar a anilha para poder fazer a guia cirúrgica. Próxima. Por favor. Marcelo Del Guerra, parabéns Henrique, adorando a live. Na sua opinião, qual é o maior desafio para o profissional que quer começar a cirurgia guiada? Vamos lá, Marcelo. Na minha opinião, até pouco tempo era o acesso ao conhecimento. Hoje já não é mais. Então, hoje, por incrível que pareça, eu acho que é o profissional se libertar um pouquinho mais e querer de fato entender cirurgia guiada. Porque até 3, 4 anos atrás era caro você precisava fazer credenciamento em cirurgia guiada, que nada mais era do que um speaker lendo um manual de cirurgia guiada para vocês. Então, a barreira conhecimento não existe mais, a barreira planejamento não existe mais e a barreira impressão não existe mais. Óbvio que vai depender do investimento que você quiser fazer, porque se você me disser, Henrique, eu não tenho nada, eu vou te dizer, olha, a maior barreira que você tem é o conhecimento de como operar as brocas, que não é uma grande barreira, mas é a sua maior barreira. Bom, eu tenho uma impressora. Qual é a maior dificuldade? Talvez seja a primeira impressão. Mas o que eu posso te dizer hoje, sem dúvida, é que não tem grandes barreiras. Está tudo muito acessível. Mas se eu puder te dar uma dica, Marcelo, né, Danilo? Isso. Se eu puder te dar uma dica, Marcelo, comece a trabalhar na cirurgia guiada com casos mais simples e vá crescendo. Porque aí você vai entendendo como usa o kit, vai entendendo o processo do planejamento, até chegar nesse caso que eu considero o mais complexo, né? Que é o caso de regularização de rebordo e posicionamento dos implantes. Mas vá fazendo um crescimento, porque às vezes as pessoas se decepcionam muito com cirurgia guiada porque elas querem fazer a primeira cirurgia guiada em um edêntulo total. E aí a adaptação da guia é mais difícil, a própria captura dos exames é mais difícil. Então, assim, poderia te dizer mil barreiras, mas hoje, particularmente, eu não acho que nenhuma dessas barreiras é algo que possa te trazer um impacto grande. Acho que se você está aqui, você está interessado. As pessoas que têm interessado hoje têm muito conteúdo. Obrigado por estar aqui conosco. E, desculpe, conte comigo para qualquer processo, para qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar esse processo. Maravilha. Tem outra aqui, ó. Uma resina de placa mio-relaxante pode ser usada para fazer uma guia cirúrgica? Eu posso te dar a resposta que talvez o Danilo queira escutar, e posso te dar a resposta que o Danilo não quer escutar.
De qualquer forma, existem as duas resinas e o mais adequado é que você utilize a resina de guia cirúrgico. Mas se a gente levar em conta que a principal característica de uma resina de guia cirúrgico é que essa resina seja biocompatível, possa ser levada em boca, se você tiver com todos os padrões bem ajustados, você sim pode usar a mesma resina. Então, com esse ponto, até nem sei questão de valores, Danilo, é o mesmo preço de uma de placa de guia? É quase a mesma coisa. A, Quase a difer... mesma coisa. a diferença só tá Então, na autoclav... É possível autoclavar, né? exato. Mas hoje, obviamente, né? Se você quiser fazer uma guia cirúrgica autoclavável, você vai precisar uma de guia cirúrgica. Bom, Henrique, eu deixo ela imersa lá em clorexidina, não vou autoclavar. Então, você pode usar uma resina de placa mio-relaxante sem problema nenhum. Maravilha. Outra aqui, do Alexandre. Sou protesista e quero que o implantodontista que me assessora inicie um protocolo de cirurgia guiada. Preciso apenas saber sobre o kit cirúrgico e anilhas para usar no workflow da Neodent GM. Já me cadastrei no Guidebox. Foi só um comentário dele aqui, né? Então, eu acho Tá, que. posso somar? Olha lá, claro. Perfeito. Doutor, prazer, obrigado pelo cadastro. De verdade, não era o intuito vender o Guidebox aqui, nunca é. Eu estou aqui como parceiro da Smart Dent para facilitar esse processo. Mas para te falar um pouquinho especificamente do Neodent GM. Neodent é uma empresa que dispensa comentários. E o GM hoje tem dois kits cirúrgicos de guiada. O kit cirúrgico NGS, que é Neodent Guided Surgery, que ele é um kit super amplo, um pouco mais complexo de usar, e você pode fazer também utilizando o kit Easy Guide. Então, se o seu implantodontista parceiro quer começar a trabalhar com cirurgia guiada e ainda não tem muita experiência, eu indico que compre o kit Easy Guide. Ele é um kit super pequeno, é um kit que dificilmente vai causar alguma dúvida. Obviamente que eu vou estar lá para orientar o seu implantodontista, e é muito legal ver um protesista aqui, porque eu não comentei isso na live, porque já é até manjado, mas você sabe que a cirurgia guiada ela evita aquela velha briga implantodontista-protesista. Porque o implantodontista bota implante onde cabe. E depois o protegista fica furioso porque não dá para reabilitar ou não ficou na melhor posição. Quando a gente trabalha com cirurgia guiada, inclusive, doutor, eu vou conversar com você. Porque a gente vai planejar uma coroa e a partir dessa coroa, desculpem, a partir dessa coroa, eu vou posicionar o implante na melhor posição possível dentro do osso. Então a gente não vai ter surpresa na hora de reabilitar o caso. Tá bem? Beleza. Minha sugestão: se trabalha com um implante Neodent Gram Morse, vá para o kit Easy Guide, que você não vai se arrepender. Maravilha. Josimar Dias, já tenho feito algumas guiadas e sou testemunha que é outra vida. Sou autodidata e já estou arriscando os planejamentos do Blue Skies. Parabéns a você, Henrique, e a Smart Dent pelo apoio. Aí o próximo aqui, outra pergunta, né? Para fazer o planejamento, para solicitar tomo, devemos pedir em MIH ou espaço intermaxilar? Vamos lá, isso é uma pergunta super importante, bem legal. Como você vai trabalhar com escaneamento intraoral e você precisa alinhar o escaneamento intraoral com a tomografia, o ideal é que você tenha as incisais e oclusais livres. Então, o ideal é sempre que a tomografia seja com a boca entreaberta, tá, doutor? Aí você vai dizer, bom, mas aí eu não tenho referência dos antagonistas. Sim, você tem, porque você tem o escaneamento em oclusão. Então, a tomografia vai ser entreaberta porque a gente vai querer avaliar o osso e vai querer alinhar com o escaneamento intraoral. Então, sempre para cirurgia guiada, tomografia com boca entreaberta. Ótima pergunta. Maravilha. Próxima é do Dawson. Sou implanto e tenho centro de radiológico. Qual o melhor caminho a seguir? Estou entrando com a captura por escaneamento. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que assim, por onde eu começo? Eu tenho um consultório e tenho uma radiologia. Quais as possibilidades? Para mim é o cenário perfeito. Perfeito, doutor. Eu acho que as radiologias são facilitadores nesse processo. Eu também tenho radiologia odontológica, não toquei muito no assunto porque, enfim, não era o interesse da live, mas eu acho que as radiologias podem oferecer as suas próprias guias cirúrgicas. Ou seja, aqui a maioria dos implantodontistas é gente interessada, gente que já tem impressora 3D.
Mas a gente sabe que os nossos clientes, muito poucos têm acesso à impressão 3D. Então você pode oferecer o combo, seja exames e guia cirúrgica. E aí, se você não quiser fazer o planejamento, você terceiriza o planejamento, imprime na sua radiologia e entrega a guia cirúrgica com a sua marca. Então, você está entregando um valor a mais à sua radiologia. Bom, se você tem um consultório, se você é implantodontista, você pode imprimir suas próprias guias cirúrgicas. Ô Henrique, posso só complementar? Eu acho que Por favor. essa visão também de terceirização, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A maioria das radiologias, por mais que ela tenha aí um software de planejamento, nem sempre ela tem a mesma linguagem do implantodontista lá na frente. E isso causa muita insegurança para quem quer prestar esse serviço. Ao longo dos anos que a gente vê isso, né, Henrique? Né, que todo mundo fala, poxa, vou planejar, vou imprimir. Na hora que o dentista, o implantodontista liga lá para discussão do caso, tem um bug no sistema. Então eu acho que uma central de planejamento facilita muito essa responsabilidade de comunicar com o usuário na mesma especialidade. Então eu acho que O, pode falar. o Danilo conhece bastante a minha trajetória. Eu sou inicialmente apenas radiologista. Isso que o Danilo está falando para vocês foi o que eu sofri na pele, porque eu sempre fui o cara que gostaria de fazer tudo na primeira opção. Eu gosto de fazer tudo. Eu sempre gostei de fazer tudo. E aí eu aprendi a fazer guia cirúrgica. Bom, posicionar um implante, desenhar uma guia cirúrgica, ok. Mas o que que eu tinha de conhecimento sobre implantodontia e sobre posicionamento de implante, posicionamento de coroa? Pouco, porque eu sou radiologista, meu foco é outro. Foi até por isso que eu fui fazer doutorado em prótese, para me aprimorar nesse sentido. Então, o que o Danilo está querendo dizer para vocês, e eu concordo muito, é que ter um parceiro planejador que entende de implantodontia vai facilitar e te dar mais amparo na entrega desse teu produto final. Última pergunta aqui. O Roberto, parabéns pela live. Qual o custo de um planejamento unitário pelo seu centro de planejamento? Posso falar, Danilo? Claro, cara. A gente aqui é super Roberto, aberto. para os parceiros Smart Dent, hoje a gente cobra R$ 200, seja para um implante ou seja para três implantes no mesmo arco. É R$ 200 o planejamento, certo? Danilo, não sei se podia. A ideia, de novo, pessoal, não, eu Ca- gosto de frisar isso porque eu não estou aqui para fazer propaganda de nada. Existem 1.000% de planejamentos muito bons. Existem outros muito ruins também, tomem cuidado. Mas não estou aqui para fazer propaganda. A gente faz isso para os parceiros Smart Dent, porque a gente acredita muito nessa parceria. Isso aí, cara. Eu acho que fantástico aí. Eu acho que na próxima live a gente já tem bastante pergunta aqui que já dá para seguir um roteiro. Por isso que eu sempre E falo, a né? temática, né? E a Exato. temática. Eu falo sempre que a gente vai mudando o tema inicial da live, porque a gente, conforme vai fazendo e escutando o que o usuário precisa, a gente vai adaptando e tentando achar a melhor solução possível para tirar todas as dúvidas, tá? De antemão, já fazendo propaganda da próxima live, dia 17, iremos mostrar passo a passo em software. Então, vou mostrar o mesmo caso no Blue Sky, Implant Studio e Exoplan. E a Ah, impressão e Henrique, finalização. e impressão e finalização, por óbvio. Mas eu digo o passo a passo do planejamento, porque se você não quiser fazer, não me importa. Eu gosto muito que os dentistas planejem, tá? Porque eu quero elevar o nível da odontologia. Mas se você não quer fazer esse planejamento, não tem tempo, como eu falei para vocês, que eu até indico que não façam, mas você precisa conhecer, saber como é feito, entender as ferramentas, saber as possibilidades ou não. Então a gente está aqui para ser bem claro, vou te mostrar e você toma a decisão mais adequada. Maravilha. Acho que eu queria agradecer você, Henrique, pela excelente live. Sabe que sou seu fã aí de carteirinha. E parabéns, cara. Eu agradeço a todos também que assistiram aí. Muita gente tá do começo ao fim no YouTube, aqui no chat. E vou passar para vocês a próxima data, que a gente vai liberar. E considerações finais aí, Henrique. Muito obrigado aí, em nome da